Aqui tá escrito não faz sentido bem grande e eu acho que isso resume bem. Ai, uma melação de cueca que, meu Deus do céu, um cara é muito bunda mole. Isso aqui não serviu de nada. Um completo louco e se não for, certamente é mau caráter. Aqui eu matei a charadoca. Abre aspas, avistei o desgraçado, o monstro miserável que criara. Vamos lá, né? Eu sou a Luana, eu li Frankenstein e eu odiei. Eu odiei Frankenstein. Talvez a minha maior decepção tenha sido por eu colocar muita expectativa nesse livro, né? Porque é do meu gênero favorito de, leitura. Então, uma coisa que envolve body horror, que envolve ciências naturais, é meio que o meu gênero favorito. E aí, eu comprei esse livro na maior expectativa. É um clássico, né? Então, tipo, eu esperava muita coisa desse livro e me entregou ódio, rancor e entre outros. Eu anotei algumas coisas no celular. Eu anotei tudo no celular, na verdade. Tudo que eu queria falar, eu anotei. Então, às vezes eu vou estar olhando pro celular, é porque eu tô me localizando nas minhas ideias. Porque senão eu me perco e aí eu começo a falar e não paro mais de um assunto. Eu tenho várias coisas pra falar. Eu vou estar contando a história, tá? Do livro. Então, se você não quer spoiler, tá no lugar errado, porque eu vou falar tudo o que acontece. Então, talvez eu não fale com uma riqueza de detalhes, porque o propósito aqui não é... Eu não sou a maior crítica literária que existe no mundo. Eu vou estar dando a minha opinião de um livro que me decepcionou pacas, que é o Frankenstein, e você tá aqui assistindo porque, por algum motivo, você quer saber. Eu vou dar muito spoiler. Não é spoiler, eu vou contar a história inteira. Então, agora, se você não pretende ler, ou se você já leu, vem comigo nessa jornada nas estrelas. Vamos lá. Aqui no início do livro, na verdade, antes de começar o livro, tem uma introduçãozinha que fala sobre a diferença das edições e tá aí uma coisa que eu quero falar. Porque tem uma coisa que me incomodou muito, que foi o primeiro baque. Tá? A primeira caída de cara no chão que eu tive. E aí, eu fui ver algumas pessoas falando sobre, e elas davam alguns detalhes que eu simplesmente não vi aqui. Então, eu não sei, assim, se elas tinham uma edição diferente da minha, se teve alguma coisa com essa tradução da Dark Side, eu não sei. Que eu vi algumas pessoas falando um pouco que eles viram outras coisas que eu não tinha visto, eu não vi. Não li isso, eu até voltei, não vi isso. E, enfim, eu vou falar isso melhor depois. Mas, dando um breve contexto, assim, das edições e publicações da Mary Shelley do Frankenstein, ela publicou, se eu não me engano, em 1818, eu acho que foi. E aí ela começou a escrever em 1816, a primeira edição. A primeira edição do livro eram, na verdade, 3 volumes. E ela não assinou como Mary Shelley, era uma publicação meio no anonimato, assim, porque, mulheres no terror. Então tinha esse negócio. Ela publicou anonimamente o Frankenstein da primeira edição, 3 volumes. Depois, Deixa eu pegar as datas, né? Porque eu anotei isso. Aqui, na primeira publicação, em 1818, não teve uma crítica muito positiva, mas vendeu. E aí, foi relançado em 1823, que aí, ao invés de 3 volumes, eram 2. E já tinha o nome da autora. Frankenstein foi relançado novamente em 1831. Aí, em volume único, é a edição mais popular que a gente conhece, é a edição que, pelo que eu entendi, a Mary Shelley mais gostava. Eu vi umas pessoas falando que ela acreditava que as outras edições tinham uma linguagem meio infantil, porque ela era muito nova quando ela escreveu. Enfim, eu falei tudo isso, dei essas informações, porque pode ser, não sei, porque eu vi algumas informações das pessoas dando que eu não vi nesse livro, e eu vou explicar melhor depois, mas talvez eu tenha sofrido uma coisa mais individual mesmo, em relação a essa tradução ou a essa edição, eu não sei. Enfim, a gente começa o livro com algumas cartas, que é de um viajante aí, e aí são, sei lá quantas cartas, são algumas cartas. Eu fiquei muito animada, porque eu adoro esse formato de cartas, sabe? De que só te dão algumas informações e aí algumas outras você tem que ir pensando, meu Deus, mas o que isso significa? Sabe? Eu adoro esse formato. Eu vi algumas pessoas reclamando, falando que era tipo meio cansativo de ler. Eu não achei, tá? A leitura do livro inteiro, eu não achei lento pra acontecer as coisas. Eu achei até rápido, assim. Eu achei um ritmo relativamente rápido, assim. As coisas vão, de repente, acontecer. Menos espera, alguma coisa acontece. E tá sempre acontecendo alguma coisa. Então, não achei
a leitura lenta. Por mais que ela tenha um vocabulário pomposo, né? Ela fale meio, ai, que nossa, e tal. Então, tem isso. Talvez isso tenha levado a leitura a ser um pouco mais lenta, mas não achei que foi um grande problema. Não é o vocabulário mais difícil do universo, você consegue ler tranquilamente. E, enfim, começa com as cartas do cara escrevendo, do viajante escrevendo pra sua irmã, contando e tal. Eu tava achando super fofo, porque ele tava falando assim que ele queria... Eu até anotei aqui, ó, tenho que dizer que amo essas cartas. Eu anotei aqui. Eu realmente amei essas cartas. Ele contando com o maior carinho pra irmã dele, que aí a experiência dele na viagem, né? Ele conta também que ele queria um amigo. Ai, achei tão fofo. Ele queria um amigo, e aí alguém que ele pudesse admirar, que ele pudesse contar com e tal. Afirmei em uma de minhas cartas, querida Margaret, que não encontraria um amigo no vasto oceano. Contudo, encontrei um homem que, antes de seu espírito ser partido pela angústia, me faria feliz em tê-lo por irmão de coração. Tipo assim, eu tava lendo isso aqui, eu tava falando, ai, que fofo. Ai, eles são tão fofos. Assim, meu coração tava derretendo. Eu tava muito animada com a leitura, porque eu tinha uma expectativa muito grande. E aí, até então, eu tava falando, nossa, que desenvolvimento de personagem foda! Meu Deus, que incrível! Que incrível! E esse homem não é nada na história. Ele só serve pra introduzir e ele serve pra uma coisa que eu vou explicar depois. Mas é só isso, o papel dele. E ele é o personagem, na minha opinião, mais bem desenvolvido da história inteira. Mas tudo bem. Ai, super fofo. Homem infeliz compartilha de minha loucura. Ai, muito fofo, muito fofo. E aí ele fala de como ele gosta desse homem. E esse homem, eu não introduzi esse homem, mas esse homem, ele é um cara que ele encontrou no meio da viagem, assim. E tava tudo muito congelante, o mar tava congelando e tal. Tava uma tempestade, assim, um negócio terrível que ele tá relatando pra irmã dele nessas cartas. E ele, nesse contexto, ele encontrou um homem que tava indo pro Polo Norte, que era pra onde ele tava indo. E ele viu esse homem seguindo, indo atrás, caçando outro homem, suposto homem. Ele resolveu ajudar esse homem. Esse homem entrou na viagem dele, porque ele ia pro mesmo lugar, pro Polo Norte. Foi assim que eles se conheceram, os Best Friends Forever. Até então eu estava adorando, eu estava super animada. E aí começou o capítulo 1, que aí já entra o Victor Frankenstein, que é o cientista. Aqui nos primeiros capítulos, quando ele tá introduzindo a família dele, ele fala que a mãe dele, a relação da mãe dele com o pai dele, como eles se conheceram, como eles se apaixonaram. E aí ele conta que a mãe dele, né, por ter sido adotada, alguma coisa assim, pelo que eu entendi, que eu julguei horrores. Tá, mas eu posso estar errada, eu posso ter interpretado porque eu tava muito com sede de ler, então pode ser que eu tenha interpretado meio equivocadamente, mas pelo que eu entendi, a mãe dele foi adotada por um cara e criada, não adotada assim e tal, mas ela foi meio que cuidada por um cara, e depois ela ia se casar com ele. Mas enfim, e aí essa mulher, sabe, em gratidão a essa coisa de ter sido cuidada, de ter sido, quando criança, na infância dela e tal, ela vai tá cuidando de outras crianças também. E aí ela encontra a Justine e a Elizabeth num contexto lá que foda-se, e ela encontra essas duas. A Elizabeth, ela é branquíssima, pálida, loira, do olho azul. Justine, não lembro as características dela, mas ela não era branquíssima, pálida, loira, de olho azul. Não sei se ela era negra, eu não lembro dessa descrição, pode até ser que seja, mas eu não vou lembrar. Não vou caçar também, só pra contextualizar aqui. Essas características da Elizabeth de ser pálida, de ser loira, de olhos azuis, e a outra não, foi bastante significante pra ver que rumo a vida delas iam tomar. Eu achei isso me irritou pela forma que foi tratado, porque assim, pode... Ai, Luana, mas é de 1818, tudo bem. Mas, eu senti que isso foi colocado na história da maneira que foi colocado pra reafirmar o ponto da autora, de que, as aparências e tal, e eu acho que ela deveria ter feito isso de outra forma, se fosse pra reafirmar esse ponto, sabe? Só pareceu uma coisa jogada, e que eu acho que poderia ser explorada melhor, mas a Elizabeth, a branca pálida, loira de olhos azuis, foi adotada e criada como filha deles, do casal, irmãzinha do Victor Frankenstein, foi inserida ali na família. E já a Justine, que não tinha essas características, foi adotada pela família, mas foi criada para ser empregada
da família. E isso aqui me irritou muito, mas eu gostei dentro da narrativa porque reafirmaria o ponto da autora. Eu achei que não foi bem trabalhado por ela, gaguejei. Mas eu achei que não foi bem trabalhado pela Mary Shelley no negócio. Eu acho que ela poderia ter explorado de outra forma, que talvez causasse mais impacto e tal, e significasse alguma coisa, porque aqui ficou insignificante. Tipo assim, insignificante. Mais pra frente, a Destiny vai ser condenada à morte, mas assim, também não tem nada a ver, é só porque ela era... Nem acho que tenha a ver tanto por ela ser a criada, talvez a forma que eles lidaram com a acusação tenha a ver com a forma dela ser a criada deles. Mas a acusação foi porque ela foi incriminada de verdade, colocaram uma evidência do crime no bolso dela, entendeu? Dava pra trabalhar melhor isso, que eu acho que ia fazer muita diferença na história, ia reafirmar muito o ponto da autora, mas enfim, foda-se. Aí aqui começa a contar da experiência do Victor, que ele saiu da cidade pra faculdade, alguma coisa assim, e ele foi estudar, e estudava filosofia natural, ciência natural, estudava, sabe, química, matemática e tal. E aí ele decidiu, a partir de alguns estudos, ele se interessou muito pela criação da vida, e ele decidiu que ele era capaz de criar uma vida. Eu vou ler agora o exato momento onde o Frankenstein decidiu criar a criatura, tá? Enquanto prosseguia, senti que minha alma estava atracada a um inimigo palpável. Uma por uma eram tocadas as várias peças que formavam um mecanismo de meu ser. Corda após corda se fez soar, e logo minha mente foi preenchida por um único pensamento, uma concepção, um propósito. Mas, muito mais realizarei. Seguindo os passos já marcados, serei pioneiro em um novo caminho. Explorarei os poderes desconhecidos e revelarei ao mundo os mistérios mais profundos da criação. Te adianto que ele não revelou nada ao mundo, tá? Porque era puramente ambição dele. Ele era muito egoísta, é um cara tipo assim, desprezível, e ele só tinha a vontade de ter o título de O Criador, ele só queria brincar de Deus. Ele não queria verdadeiramente trazer algo pra ciência. Eu não senti isso, tá? Eu senti que ele queria ser considerado um gênio, queria ser revolucionário, queria ser o criador, queria brincar de Deus. E foi isso que ele fez, tanto é que ele não, em nenhum momento do livro não anotou nada pra ciência, não fez nada pra ciência, ele só caiu em depressão e teve algumas decorrências depois disso. Enfim, vou explicar melhor depois. O Frankenstein, enquanto ele estudava, né, pra fazer a criação dele, ele visitava cemitérios e tal. Ele foi roubando corpos, né, ele foi pegando membros de corpos que ele julgava bonitos pra colocar na criação dele. Ele foi roubando corpos mortos mesmo. E aí eu senti também que não teve tanta ênfase nisso, tipo, não teve tanta descrição sobre o que ele estava fazendo, você só conclui as coisas que ele faz, porque não tem uma descrição clara de nada do que ele tá fazendo. Você tem que concluir. Ah, ele fez isso. Ah, ele fez aquilo. Ele foi em tal lugar. Ele estudou tal coisa. Não tem uma descrição, por mais que a estrutura do texto, tal, o vocabulário seja todo pomposo, tal, nada descreve bem o que tá acontecendo. Isso foi me irritando, mas foi algo que me irritou mais pro final, onde eu fui me irritando com tudo mesmo. Porque até então, tá tudo bem, eu gosto da ideia de deixar pro leitor concluir as coisas, mas porra, tanto assim, eu queria uma informação, mano. Tudo isso aqui de página, eu não sei o que é de lamento. Tudo isso aqui de página é de puro lamento ai, que como eu sou pobrezinho, ai, como eu sou sofrido. E isso vem tanto do Frankenstein quanto da criatura dele. Mas do Frankenstein, uma coisa que me deixou emputecida. Essa aqui foi a minha primeira quebrada de cara, tá? Tá até grifado. Ele explica bem brevemente qual que é o propósito dele com isso e o que ele quer descobrir, o que ele sente sobre isso, muito brevemente. Literalmente 2 páginas e meia. Alguma coisa assim, e nada sobre a construção do bichano. Ainda que as minúcias dos órgãos representassem um grande obstáculo à pressa, resolvi, contrário à minha intenção, criar um ente de estrutura gigantesca, ou seja, com aproximadamente 2,5 metros de altura e proporcionalmente grande. E é essa explicação que ele dá. Eu vi uma mulher falando que o tamanho da criatura era tão grande porque o Frankenstein queria ter espaço pra trabalhar. Eu não vi isso aqui em nenhum momento. Não vi essa explicação. Eu gostaria. Se tivesse isso aqui, eu não teria talvez tido o primeiro baque. Porque aqui mesmo ele fala que indo em contramão do que era o princípio, né, de que ele queria ser mais rápido, mais eficiente e tal, ele ia fazer agora ele grande, o que ia ser o oposto da pressa. Ele explica os sentimentos dele, que ele tava super animado e
agindo, tipo assim, loucamente, trabalhando loucamente, que ele tava super imerso nesse trabalho, nesse projeto dele. Eu escrevi aqui embaixo, um completo louco, e se não for, certamente é mau caráter. Aqui eu matei a Charadoca. Nenhum detalhe. A sala de dissecação e o matadouro forneciam muitos de meus materiais. Papapá, ele fala de onde ele tirou, né? Enfim, inúmeras vezes da minha natureza humana voltou-se para a repugnância e tal. Ele explica como ele se sente. Esses pensamentos conferiam-me ânimo enquanto continuava a minha tarefa. Ele fala sobre ele. Ele não fala sobre nenhuma dificuldade que ele teve na construção de um ser humano. Eu queria detalhes dessa construção desse ser humano, porque é meio que, não é o principal, mas é a maior coisa que acontece no livro, é a criação da criatura. Não tem detalhe nenhum. Em uma folha ele criou o bichano, em outra folha ele já se arrependeu, porque ele queria, como eu falei, brincar de ser Deus, ele queria ser revolucionário, ele queria ter o título de cientista, de doutor, de revolucionário e tal, só que ele não pensou que a criatura que ele estava criando para ganhar vida iria de fato ganhar vida, e alguma coisa ia ter que acontecer depois disso. O bichano abriu os olhos e ele se arrependeu imediatamente do que ele fez. Abre aspas, avistei o desgraçado, o monstro miserável que criara. O monstro não tinha feito nada pra ele até aqui. Não tinha feito nada, literalmente. Não tinha nem se tornado monstro ainda, mas enfim. Aqui ele já tá chamando, tipo assim, literalmente. Ele fez a criação dele aqui, e aqui ele tava arrependido, e aqui no meio é só ele falando como ele se sentia sobre isso. Irmão, pega todo esse sentimentalismo e enfia no olho do seu cu. Eu quero detalhe do que você fez, amigão. Você criou a porra de uma vida, você tá entendendo? Teve dificuldade aí no meio. Por que você fez do jeito que você fez? Eu quero saber. E não tem nada aqui. Numa folha ele criou, na outra ele se arrependeu. E assim, nem o arrependimento dele é bem construído, porque ele só se arrepende de repente. E não é tipo... Ele não fala bem o que aconteceu. Eu acho que o maior problema disso tudo é que não é bem escrito. E nada é bem escrito, nada é bem falado. E por mais que ele tenta, a todo momento no livro, todos os personagens estão tentando ser super conscientes sobre seus próprios sentimentos. E conscientes ao redor deles, e todos, né, super inteligentes. Mas não são. São um bando de bocó, chato pra caralho, burro, insuportável, inútil. Frankenstein, um belo dia, estava voltando para casa dele com um acompanhante, amigo dele, e aí ele estava super preocupado em encontrar a sua criação em casa. Frankenstein estava tão arrependido que ele estava torcendo que só simplesmente a criatura dele desaparecesse da casa dele, né? Uma coisa que ele criou, que ele deu vida, que estava totalmente sob a responsabilidade dele. Ele se arrependeu amargamente e esperava que aquilo ali simplesmente sumisse, né? Tipo criança quando faz merda. Eu vi uma mulher fazendo essa analogia e eu achei muito inteligente. Tipo uma criança que faz merda e espera que o que os olhos não veem, o coração não sinta. Então ele tava assim, ó, a todo momento. Ai, tomara que suma, tomara que suma, tomara que suma. E sumiu. A criação do Frankenstein realmente fugiu da casa dele. O cara é tão burro, tão bocó, que ele chegou na casa dele, ele viu que uma criatura de 2,5 metros que ele tinha acabado de criar, que tava totalmente desamparada por ele, fugiu da porra da casa dele, que era o lugar seguro, e fugiu da casa dele, e ele só concluiu, que bênção, que ótimo, nossa, Jesus guardou um presentão pra mim, graças a Deus. E ele seguiu a vida dele. Ele tava doente porque ele ficou deprimido pela criatura que ele criou. E ele, de repente, nossa, minha criatura sumiu, tá tudo ótimo. Melhorou, ficou ótimo, ficou tudo perfeito. E foda-se, ele seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido. Uma porra de uma criatura de 2,5 metros tá por aí. E você não sabe onde ela tá. Você tá entendendo? A tranquilidade do Victor foi interrompida por quem? Por uma carta do seu pai, que ele tava falando assim: Victor, meu querido, seu irmãozinho foi assassinado. Foi assassinado e eu quero que você venha pra cá, porque tá todo mundo muito triste que ele foi assassinado. A Justine, a nossa empregada, a nossa criada, tá sendo acusada pelo assassinato dele. E aí, obviamente, ninguém acreditava que era ela, ninguém da família, né? Victor recebeu essa carta, a criatura dele tava fugida, tava desaparecida, e poderia ter sido ela. Victor Frankenstein foi pra lá. O cara tava se cagando de culpa, porque o bicho que ele criou tinha matado o irmão dele. Só ele sabia disso. E ele não falou isso pra ninguém em momento nenhum. A Justine foi acusada. E aí, por uma confusão de informações que ela fez lá na cabeça dela, ela achou que se ela assumisse a culpa pelo crime, ia ser melhor pra ela. Então ela assumiu a culpa, foi condenada à morte.
Luana do Futuro aqui vindo enfatizar uma coisa que eu esqueci de enfatizar enquanto eu gravava o vídeo. Que é o seguinte, a Justine, como uma pessoa que se importa com aquela família, né? Porque eles tinham um carinho, né? Tinham uma afeição, um negócio, um sentimento ali. Pelo garoto que morreu, então, eles eram super próximos, né? Se adoravam, eles se amavam. Como que a mulher vai lá, assume a culpa por um crime que ela não fez e estagna uma investigação e interrompe uma investigação, assumindo a culpa, sabe? Ela, como que... Gente... Assumindo a culpa do negócio, assumindo um crime que você não fez, você interrompe a porra de uma investigação. Nunca descobririam o verdadeiro assassino. Gente, que ódio, muito burra, outra jumenta, irritante, cada personagem insuportável. Eu odeio todos eles. Eu odeio todos eles, mas enfim, voltando. Victor Frankenstein assistiu tudo isso, sabe? Literalmente assistiu a condenação da morte dela. Ele não fez nada a respeito. Ele sabia que não tinha sido ela, ele falava pros outros que não tinha sido ela, ele insinuava que sabia quem era o verdadeiro assassino e ninguém questionava. Nossa, você tá falando como se você soubesse quem é o assassino. Quem que é? Você sabe quem que é? Você conta pra nós. Ninguém questionou nada. Em nenhum momento o cara fez nada pra impedir a morte de uma inocente que estava sendo acusada por um crime que ele, indiretamente, cometeu. Que o cara, ele só consegue pensar no próprio umbigo. E aí, Justine morreu, tá? Ele ficou super deprimido. Ai, como eu sou triste. Ele ficou num vitimismo de que como se ele fosse o maior sofredor de tudo. Uma criança morreu, uma mulher foi condenada à morte, a família dele estava condenada à tristeza pra sempre, porque, né, não vai ser a vida deles, não vai ser a mesma coisa depois de sair em fofocas na cidade inteira. Todo mundo falando sobre isso, que a criada dos Frankenstein matou uma criança deles. Todo mundo tava deprimido, ele tava muito deprimido, ele tava falando como se ele fosse o maior sofredor de tudo, como se tudo fosse muito injusto com ele, e que, enfim, uma melação de cueca que, meu Deus do céu, o cara é muito bunda mole. Vamos resumir, o cara é muito bunda mole, viu tudo isso acontecendo e falou assim, vou deixar. E aí, por incentivo do pai dele, alguma coisa assim, ele começou a fazer umas caminhadas pra refletir, pra, enfim, espairecer. Começou a fazer essas caminhadas. Em uma dessas caminhadas, infelizmente para ele e felizmente para todos nós, ele deu de cara com quem? Com a sua criação. Ele encontrou a criatura dele e aí começou um monólogo de vai saber lá quantas páginas, alguns capítulos, um monólogo da criatura contando como foi a vivência dela. Eu olhei isso e eu falei, meu Deus, que interessante, a gente vai estar sabendo literalmente o ponto de vista inteiro da criatura de todo esse tempo. Se passou mais ou menos 1 ano e meio, vamos saber o ponto de vista da criatura. Só que aí vem comigo, eu vou até achar a página. Eu tô passando as folhas aqui, eu tô vendo 1001 anotações de eu gritando, putíssima da vida. Aqui tá escrito não faz sentido, bem grande, e eu acho que isso resume bem. Aqui no cantinho eu anotei não aguento mais esse livro, as primeiras palavras do monólogo da criatura que o Frankenstein fez, né? Abre aspas. É com grande dificuldade que recordo o período inicial de minha existência. Todos os acontecimentos daquela época parecem confusos e indistintos. Uma estranha multiplicidade de sensações tomou-me de surpresa e simultaneamente vi, senti, ouvi e experimentei odores. E demorou um bom tempo antes que aprendesse a distinguir as operações dos vários sentidos. Nossa, eu vou saber tudo que aconteceu com ele, tudo que ele acha sobre isso. Mas vamos lá. Abre aspas. Estava escuro quando acordei. Também senti frio e estava, por assim dizer, instintivamente atemorizado por encontrar-me tão só. Você pode ter percebido que o vocabulário da criatura é no mesmo nível do Frankenstein. É no mesmo nível de todos os personagens até agora. O que é muito estranho, né? E assim, o cara tem esse vocabulário e aqui ele diz que ele começou aprendendo as palavras fogo, leite, pão e lenha. Também aprendi, né, falando dele aqui, abre aspas, também aprendi os nomes dos moradores do chalé, que ele, no caso, depois que ele fugiu da casa do Frankenstein, ele encontrou uma família francesa ali, uma casa de uma família francesa, e ele resolveu morar às margens daquela casa e assistir essa família vivendo, porque eles achavam eles adoráveis, e enfim. Aqui, como você pode ver, eu já estava achando tudo uma grande piada, ali em cima estou rindo, hahaha, bem grande. Eu não sei se tá dando pra ver as anotações que eu tô mostrando, mas eu espero que sim, porque você pode ver que aos poucos tudo foi ficando meio pior, né? Porque agora eu tô escrevendo e grifando com lápis.
abre aspas. Aprimorei-me sensivelmente nessa ciência, mas não o suficiente para acompanhar qualquer tipo de conversa conquanto dedicasse toda a minha inteligência à tarefa. Pois percebi facilmente que, embora estivesse ansioso para revelar-me aos moradores do chalé, não deveria tentar fazê-lo até que dominasse sua língua, cujo conhecimento poderia fazer com que tolerasse apresentado aos meus olhos e com ele. Tipo assim, o cara tem esse vocabulário e, pelo que eu entendi, ele aprendeu isso aqui em alguns poucos meses, uns 2 meses, uns 3 meses, o que é ridículo. Tipo assim, eu dei uma pesquisada meio por cima, assim, e eu vi que estudos mais profundos sobre alfabetização foram um pouco posteriores. Então, tipo assim, você pode me falar que o negócio da época, que não tinha algum conhecimento suficiente sobre a alfabetização. O meu ponto é, de repente, a criatura, do nada, do fodendo nada, quando ela encontrou aquela família francesa, e aí a família francesa começou a ensinar a língua pra uma mulher árabe e tal, ele foi aprendendo. E aí, o que eu esperava? Vamos lá. Talvez seja uma comparação injusta, considerando que Flores para Algernon foi publicado, talvez um século depois, foi publicado acho que em 1980, 60, não sei. Mas Flores para Algernon, eu esperava alguma coisa parecida com o que acontece com o Charlie. Óbvio que não a mesma coisa, porque o Charlie tinha um retardo mental grave, e aí ele passou por uma cirurgia que fez com que ele aumentasse o QI dele, né? E aí mostra relatos do Charlie, do início ao fim desse projeto e desse experimento. E aí no início o Charlie fala, eu vou até pegar um exemplo. Bom, mais que surpreendente, ele colocou o Algernon numa caixa grande que nem uma mesa com Z, grande com I, que com I, caixa com CH, mas com um monte de voltas e reviravoltas, tipo com um monte de muros com U, e paredes com I, e começo e um fim que nem tinha no papel. Não tem, tipo, vírgula nenhuma. Eu vou mostrar pertinho. Olha a maneira que o Charlie se comunicava no início do experimento. Entendeu? Pausa o vídeo aí pra você dar uma lida. E assim, o bicho foi jogado no mundo, em Frankenstein. O bichano foi jogado no mundo, as traças, assim. E ficou com um vocabulário desse. E aí, ainda se assim, na narrativa, na história, o Frankenstein tivesse dito assim, porque eu fiz com que o cérebro dele fosse de tal maneira. E não tem como. Não foi, não aconteceria, não vai acontecer com uma criatura que tá com um cérebro que acabou de ser revivido, né, porque até então era um cérebro de um defunto. É um cérebro, sabe, já foi desgastado. Como que isso aqui aconteceu? Se você falasse assim, seria muito legal, inclusive, mas eu acho que ia perder um pouco da proposta, se a criatura surgisse com as memórias do dono do cérebro. Justificaria isso, né, dele ter o vocabulário que tem, mas não foi o que aconteceu. A criatura só surgiu como uma vida nova, uma pessoa nova, e aprendeu em 3 meses, assim, 2, 3 meses, a falar. Tudo bem que ele leu vários livros, aí depois de 1 ano e meio ele tá falando com o cara e tal, mas não faz sentido. Não faz sentido, não entra na minha cabeça. Tudo bem que Flores para Algernon, eu amo esse livro, é uma proposta completamente diferente de Frankenstein, mas eu não pude evitar de fazer essa comparação entre o Charlie e a criatura. Mas enfim, ele passou por uma cirurgia que justificaria a mudança de linguajar dele. E enquanto no Frankenstein não tem justificativa nenhuma, a Mary Shelley só espera que você engula toda a história. Ela não tem compromisso narrativo nenhum. Ele compreendeu tudo ao redor dele. Ele estudou política, ele sabe de tudo. Ele leu coisas sobre religião, ele sabe de tudo. Por que ele sabe de tudo? Não tinha motivo pra ele saber de tudo. Tudo bem, pra colocar mais humanidade nele, pra colocar ele mais na posição de ficar próximo, igual ao Victor. Não faz sentido. Eu odiei. Nessa parte, eu realmente decidi que eu odiei o livro. Nessa parte, me caiu a ficha de que, puta que pariu, que livro ruim do caralho. Se eu pudesse voltar no tempo e não ter lido esse livro nunca, em nenhum momento da minha vida, eu seria tão mais feliz. Mas enfim, aqui eu grifei, abre aspas, conferiu-me o entendimento dos hábitos dos governos e das religiões das diferentes nações da Terra. Por que o cara sabe disso? Não faz sentido. Ele tava Não consigo, tô estressada. Luana, mas ele estava desocupado, ele só tinha os livros que ele roubou lá pra ler. Escrevi aqui, ó, o bichão mesmo.
Porque assim, aqui em cima eu anotei uma coisa que foi realmente acontecer, né? Mais uma das previsões, das visões da Raven, versão Luana Pout, onde eu escrevi assim: já tô vendo que no fim Frankenstein vai se identificar com o monstro. E aí eu tava concluindo isso por causa do Frankenstein e o monstro terem tantas semelhanças. E semelhanças até que achei forçado. Forçou a barra pra essa identificação acontecer. Mas tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele estudou moral, ética, abre aspas, ouvi sobre a divisão da propriedade, da riqueza imensa e da pobreza miserável, a respeito de classe social, de decadência e pobreza de sangue. Por que ele estudou tudo isso? Eu não entendo o propósito. Isso aqui não serviu de nada. Tá? Nada disso que serviu de nada. Serviu pra identificação do Frankenstein depois, mas eu acho que isso aí já ia acontecer se a criatura chegasse falando assim: ai, buga, eu infeliz estar. Já ia rolar a identificação, porque o cara não tem uma personalidade. Além de ser um ser humano desprezível, né? Além de ser um inútil, um bocó, vamos dizer assim. Aí ele fala da agonia dele pro criador, ele fala de como ele se sentiu abandonado. Aqui eu escrevi bem grande, não faz sentido, porque realmente não faz sentido. Não tem como ele saber de tudo isso, por mais sensível que seja, não faz sentido. O que eu quero dizer? Por mais sensível que a criatura seja, não tem como ele saber de certas coisas, porque ele tá aqui descrevendo coisas e situações onde ele não estava presente. Ele não estava presente em alguns acontecimentos que ele descreve aqui. Ah, mas ele ouviu as conversas dele, as pessoas podem ter contado. Ele dá detalhes que ninguém contaria, que são detalhes insignificantes quando você vai contar a porra de uma história pra alguém. Ele sabe todos os detalhes, todo mundo que tava lá. E ele não estava nesses momentos. Ele sabe como as pessoas se sentiram nesses momentos. Não faz sentido, por mais sensível que a criatura possa ser, não faz sentido ela saber de tudo. Não faz sentido ela saber de tudo. A criatura sabe de tudo, ela entende tudo, ela compreende o sentimento de todo mundo, ela sabe de tudo que acontece e ainda assim foi uma escrita de bosta. Foi uma descrição de merda. Deixou um monte de buraco. Ai, eu fico muito puta. Ai, eu odeio esse livro. Aqui, no finalzinho, eu quero mostrar esse aqui bem de perto. Olha o que eu escrevi bem aqui embaixo. A autora delirou. Com aquela letra minha já puta da vida, né? Porque eu não aguentava mais ler esse caralho. E não chegamos no meio do livro ainda. E tudo isso já aconteceu. Por isso que eu falo, eu não achei a escrita desse livro, a leitura desse livro lenta. Não achei nada lento, não achei nada super difícil de ler. O meu problema com a leitura foi... A leitura não é lenta, mas a leitura é desanimadora, sabe? Você vai lendo, você vai desanimando de ler, de tão ruim. Abre aspas, se minha primeira apresentação à humanidade tivesse sido a um jovem soldado desejoso de glória e morticínio, eu poderia estar imbuído de sensações diferentes. Eu fiz uma seta, como eu critico e também elogio o que tem que ser elogiado, escrevi, isso aqui é interessantíssimo. E realmente, interessantíssimo, uma bela colocação. É uma colocação que eu acho que faz sentido, mas eu não acho que faz sentido com esse vocabulário. Eu não vou engolir. Aqui, ele se compara com Adão. O papai dele, lá, o Frankenstein, se comparou com Jesus, né? Se comparou com o Criador. E aqui, a criatura já se compara com Adão. Abre aspas, como Adão estava aparentemente unido a nenhum outro existente, mas esse estado era muito diferente do meu em todos os outros aspectos. Ele viera das mãos de um Deus, uma criatura perfeita, feliz e próspera, protegido pelo cuidado especial de seu criador. Podia com ele conversar e adquirir conhecimentos de seres da natureza superior. Mas eu era infeliz, desamparado e solitário. Não raro considerei Satã como um símbolo mais apropriado para minha condição, pois diversas vezes, quando via a satisfação dos meus protetores, exasperava uma inveja acre dentro de mim. Que esse parágrafo aqui ele vai estar falando que ele, quando ele fugiu da casa do Frankenstein, ele levou com ele alguns diários do Frankenstein que estavam no bolso do jaleco, eu acho, alguma coisa assim. E aí, agora que ele sabe ler, que ele é o bababã, ele leu tudo isso, interpretou tudo isso. Eu escrevi, grifei tudo e escrevi. Muito legal, mas... reticências. Sabe, é umas coisas que... é muita coincidênciazinha, sabe? É muita coincidência que ele esteja com os diários do Frankenstein. É muita coincidência que ele tenha aprendido a falar do jeito que ele sabe falar. Tudo é coincidência. Nada tem motivo. Nada nesse livro aconteceu. Não existe ação e reação. O que mais se fala é de, quem que é o verdadeiro monstro? O Frankenstein ou a criação dele? Fale sobre a ação e reação de o Frankenstein ter criado uma vida e ter deixado ela de lado e essa vida ter se tornado um monstro, um assassino. E essa é literalmente a única ação e reação desse livro. O resto é um grande aglomerado de coincidências que causam um monte de crateras narrativas, porque a autora não tem compromisso narrativo com nada do que ela criou, nada do universo dela ela leva em consideração, o que eu acho muito engraçado, né? Se ela não leva em consideração, por que eu vou levar? Aí,
A criatura, ela notou que lá dentro da casa tinha um senhor, um velho, que era cego. Então ele não poderia julgar a criatura pela sua aparência, que era o mais detestável, né? Ele fala até que ele não tinha uma voz bonita, mas a voz dele não era horrenda. Então talvez ele conseguisse se comunicar com esse cara e fazer um intermédio ali entre ele e o resto da família, e talvez se inserir ali na família. Ele aproveita quando o velho tá sozinho pra ir lá falar com o velho, e ele fala assim que é pro velho proteger ele, ajudar ele e tal, com certos amigos dele. O velho aceita, ele fala: sou cego, não tenho como julgar por seu semblante, mas há algo em suas palavras que me leva a crer que é um senhor sincero. Sou pobre e exilado, mas me dará verdadeiro prazer ser, de alguma maneira, útil a uma criatura humana. A criatura, o que eu acho que faça sentido nessa ocasião, a criatura, ela fica enrolando o velho. Ela não fala assim: eu quero me apresentar pra sua família porque eu criei um carinho por vocês. Ele fala que são amigos, são terceiros. Ele fica enrolando esse velho e aí fica meio que postergando a explicar de fato o que ele tá fazendo ali. E aí chega a hora que ele ouve o resto da família entrando na casa. Aí ele entra em pânico, ele fala pro velho: meu Deus, me proteja, porque é pra eles que você tem que fazer esse médio pra mim. Ele joga na cara do velho isso. O velho, óbvio, fica muito confuso. Como assim? Quem é você? Né? Ele literalmente pergunta: quem é você? E aí a família entra, vê uma criatura de 2,5 metros segurando o velho e gritando com ele, gritando assim, falando alto com ele, imagino. E aí eles ficam muito assustados, né? Uma desmaia, se eu não me engano, a outra fica pasma, fica chocada. E o Félix, eu acho, ele golpeia a criatura. E aí ele golpeou a criatura até fala: eu poderia esmagar o cara, porque eu sou o dobro, do triplo do tamanho dele, poderia esmagar o cara, mas ele tinha um carinho enorme pra aquela família, ele tava muito de coração partido, assim, e ele só fugiu. E ele continuou assistindo essa família lá de fora, e ele viu que eles fugiram da casinha deles, aí ele foi lá, botou fogo nessa casinha e saiu por aí na floresta, andando em busca do criador dele. E com sede de vingança, é claro. Se eu não me engano, ele tá indo até lá se localizando a partir de um mapa, que eu não sei de onde ele tirou, não sei de onde surgiu esse mapa. Não lembro em nenhum momento de ler sobre ele ter algum mapa com ele. Não sei, só surgiu um mapa porque tinha que surgir no roteiro da mulher. E aí ele saiu pela floresta em busca do criador dele, seguindo um tal mapa que o levaria até a cidade da família do criador. E aí ele encontra uma menina brincando com o pai, imagino. E aí ela tá brincando correndo, sabe? De pega-pega, esconde-esconde, alguma coisa assim. Tá correndo dele, ela rindo e tal, e ela cai numa correnteza. E aí a criatura tira ela da correnteza, salva a vida dela. E aí o pai da criança vê isso, fica horrorizado, porque é um monstro pegando a bicha dele, é um cara, tipo assim, sabe, com os músculos expostos. Isso dos músculos expostos eu só sei porque uma moça falou. Não tem no livro. Eu não vi no livro. Mas o que me entristece muito, eu queria detalhes sobre a aparência dele. Eu não sei a aparência dele. Eu sei que ele é grotesco, assustador, gigante e feito de defunto. Não fala sobre. Não fala sobre. Ai, que é o principal. Ai, eu fiquei tão chateada. Aí, enfim, o pai da menina atira nele, aí ele sai correndo e tal, super chateado, de novo, né, que ele foi rejeitado de novo. Concluiu a partir dali que a criança, talvez por ela, não aquela criança específica, as crianças no geral, as crianças por elas não terem essa criação, já esses preconceitos e tal, talvez uma criança seja o companheiro ideal pra ele. E aí ele sequestra uma criança que ele vê ali, ele sequestrou uma criança, catou a criança, segurou a criança. Eu tô de volta. Tá escurecendo agora, então talvez a iluminação desse vídeo não esteja ótima nesse momento, mas tá tudo bem. Vamos continuar? Eu terminei na parte onde a criatura tinha sequestrado uma criança, né? E aí esse menino, continuando a história, esse menino, na tentativa de convencer o monstro a soltar ele fala que ele é filho de um Frankenstein. E aí isso desperta uma coisa no monstro que ele fica louco. E aí ele fala assim, ele chega na conclusão de que eu tô sem o piercing agora que eu tirei porque eu tava mordendo, que eu tava nervosa. Ai. Enfim, vou estar sem piercing nesse momento, tá? Ao a criatura descobrir que aquela criança era parente, era um Frankenstein, ele fica louco e ele chega à conclusão de que, como ele estava coberto de, né, sede de vingança, se ele matasse aquela criança, ele ia causar uma dor enorme para os Frankensteins. E foi isso que ele fez. Ali ele fala, né, na tentativa de silenciar a criança que estava gritando, ele apertou o pescoço dela, o que eu acredito que pela grandeza do monstro e pela força dele também tenha quebrado os ossos do pescoço dela e ia morrido instantaneamente, porque também foi muito rápido, e aí a criança morreu. E ele viu que no colar da criança tinha um pingentinho ali,
Ele pegou esse pingentinho, super sentimental e tal. Ele encontrou uma mulher dormindo e colocou esse pingente no bolso dessa mulher. Quem é essa mulher? A Justine, que foi posteriormente condenada à morte pela... Falei certo. Posteriormente foi condenada à morte pela morte daquela criança. A criatura começou a chantagear o Frankenstein, falar assim, eu quero agora que você faça mais um de mim. Eu quero uma mulher pra me fazer companhia, que ele era super solitário e tal. E todo mundo nesse livro é muito solitário, o que eu achei muito inteligente e muito bem colocado, apesar de muitas vezes ser estranhíssimo. Às vezes a pessoa é solitária porque ela é uma maldita mesmo, que é o caso do Frankenstein. Ele fala pro Frankenstein, já que eu sou o seu Adão, eu quero uma Eva. E o Frankenstein de primeira nega, mas aí ele aceita depois de ser chantageado. Eu falo com aspas porque o Frankenstein ficou super animadinho com a ideia, tá? Ali fala que depois dele ser chantageado, ele começou a aceitar, mas ele tinha ficado animadinho com a ideia, tá? Ele começou a construir aquele novo corpo, ele estava super animado. Ele ficou animado, todo mundo notou, o pai dele notou que ele estava mais animado depois daquilo. Quando o corpo começou a tomar forma, ele começou a se lembrar da desgraça que foi quando ele fez o demônio maldito dele, que é a criatura. E aí ele desistiu, ele notou a merda que ele estava fazendo e destruiu aquele corpo novo que ele estava fazendo. O monstro, que estava assistindo tudo aquilo, porque ele avisou o Frankenstein, meu querido, deixe você que não faça, tá? Eu vou estar sabendo se você não fizer. E aí eu vou acabar com você e toda a sua família. Essa foi a chantagem dele, tá? Que ele iria matar todo mundo que ele ama e pipipi. Ele viu que o Frankenstein desistiu do projeto e declarou guerra. E agora começa uma coisa. Se lembra da Elizabeth? Priminha, parente do Frankenstein, criada na mesma casa que ele é adotada por seus pais, se lembra dela? Pois é, Frankenstein vai acabar casando com ela. Ele vai acabar casando com ela. O que foi um romance completamente inútil na narrativa. Só serviu pra criatura matar ela depois, porque ele prometeu que na noite de núpcias dele, ele estaria lá e iria matar a esposa dele. E o Frankenstein, sabendo disso, fez o quê? É claro, não casou, não fez uma noite de núpcias, não entrou em um relacionamento pra proteger a integridade física enfim, não. Ele se casou, fez a noite de núpcias e, não satisfeito, deixou a mulher sozinha na noite de núpcias. O que, né, foi uma cesta básica pro Best matar todo mundo. Matou ela. O pai do Frankenstein, se eu não me engano, morreu de tristeza, algo assim. E assim... não consigo... Não, sério, essa parte do livro eu tava lendo só pra terminar, pra eu vir fazer esse vídeo. E porque eu sabia que mais merda viria, né? E veio mesmo. E aí, quando o Frankenstein sofre todos esses ataques e o monstro, essa guerra que tava acontecendo entre eles, ele decide agora que ele tá sem ninguém, se virar e caçar o monstro que ele mesmo botou no mundo. Agora, ao invés de o monstro estar caçando o Frankenstein estará caçando o monstro. E aí ele vai em direção ao Polo Norte, caçando o monstro dele. E se lembra quem estava indo para o Polo Norte? Exatamente, o viajante do início do livro. Aquele homem que virou amigo do viajante, que o viajante considerava amigo dele, era o Frankenstein. E aquele homem que o Frankenstein disse que estava correndo atrás, né, que ele estava indo em busca dele, era a criatura. Tem essa conexão do início do livro com o fim, que eu achei muito legal, eu adoro isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o nome disso... Eu vi uma pessoa falando sobre isso. Eu acho que o nome disso é boneca russa, né? Porque tem naquela parte do livro onde a criatura tá contando pro Frankenstein sobre aquela família francesa. O que a criatura viu a família francesa fazer, contou para o Frankenstein contou para o viajante está contando para a irmã do viajante e a gente tá vendo isso. E aí isso chama boneca russa, se eu não me engano. A galera usa muito a boneca russa, essa ferramenta, né, esse efeito, não sei como definir isso. A galera usa muito isso para justificar certos buracos de roteiro, certos buracos de narrativa
narrativa. E é impressionante como esse livro tem buraco de narrativa. Esse jogo de histórias pra justificar os 1001 buracos de narrativa, as 1001 faltas de informações e faltas de detalhes que era importante, né? E principalmente se tratando de um clássico da ficção científica, o que eu espero é a ficção científica. Cadê a parte do científica? Cadê? Nem a ficção tem direito, que nada acontece de tão grandioso assim e que né, tem uma linearidade. Não acontece. Isso me deixou decepcionadíssima, fiquei muito puta, tá? Porque eu gastei dinheiro com esse livro, não é que eu recebi, não é que eu ganhei, não é que... Eu tinha expectativas sobre esse livro. E tomei no olho do meu cu. Mas é isso. Talvez, muito provavelmente eu esqueci de contar alguma parte da história, mas também não ia ser tão importante, porque várias coisas acontecem e não são importantes de porra nenhuma. Como exemplo disso, todas as coisas que a criatura estudou. Nada serviu de porra nenhuma. Se a autora colocasse, ele estudou isso por causa disso, ele estudou isso, então isso aconteceu. Não acontece isso. Não tem ação e reação, não tem ação e consequência, nada disso acontece nesse livro. É um aglomerado de coisas e eu acredito que a autora escreveu esse livro para reafirmar o ponto dela, né? No sentido das aparências, da solidão e de quem que é o verdadeiro vilão da coisa. Eu acredito que ela tenha escrito o livro para reafirmar esse ponto e para tratar desse ponto. E, portanto, ela não se atentou tanto à parte da narrativa, da história do livro. Ela se atentou a reafirmar o ponto dela. Não se atentou a como ela faria isso, sabe? Ela só queria reafirmar o ponto dela, foi isso que eu senti. Porque a todo momento isso é tratado, os sentimentos são tratados, mas não são bem tratados. Eles não são bem escritos, não são bem representados, não são bem descritos. Nada é bem descrito. Então eu acho que faltou isso. O que eu senti falta foi se atentar à narrativa da história. É uma ficção científica, não é um livro de pensadores e filosofia, não é. Então, se você quer tratar de pensamentos e coisas que você defende com ficção científica, trate da porra da narrativa, que você vai conseguir, assim, dentro da narrativa que você tá construindo e da ficção científica, assim, tratar do que você quer falar. E não acho que botando só meia dúzia de personagem, um contexto maldito, porque não foi bem dito, não foi bem colocado o contexto, na minha opinião, e ações e consequências preguiçosas, que não tem compromisso com a narrativa que você mesma criou, eu não acredito que é assim que você vai passar a tua mensagem, porque eu fiquei irritada lendo a mensagem que ela queria passar, sabe? Eu sabia a mensagem que ela queria passar, porque eu já tinha entendido, nas primeiras 100 páginas eu já tinha entendido, sabe? E as coisas ficam se repetindo e se reafirmando, e ela é prolixa, e a narrativa não leva a lugar nenhum, em nenhum momento, sabe? Não tem um questionamento a que leva uma conclusão, não é. Ela só tem a conclusão desde o início, ela quer a todo custo te mostrar o que ela tá pensando sobre isso, não quer te mostrar a partir da narrativa o que ela tá pensando, sabe? O que ela defende a partir da narrativa, não existe essa parte de a partir da narrativa, o que me deixou muito decepcionada, eu fiquei muito chateada, se tratando de um clássico da ficção científica. Então, principalmente, o que me incomoda é as coisas acontecerem e ela não explicar as coisas que estão acontecendo, ela não descrever as coisas que estão acontecendo, dando atenção nenhuma pra narrativa. É isso que me incomodou. As coisas acontecem, não tem motivo pra acontecer, ela não explica o motivo das coisas acontecerem, ela não elabora nada que tá acontecendo, nada que aconteceu, por que aconteceu, ela não elabora isso. Você tem que adivinhar, aliás, não adivinhar, você tem que ter uma imaginação muito boa pra fazer a história não ser um saco. Frankenstein, estamos aí, de 0 a 10. Eu daria 1. Eu gostei muito das cartas e eu gosto muito da coisa de unir o início do livro com o final. Então eu acho que eu daria um de 0 a 10. Eu estou tentada a dar um 2.3. Só pra ser meio Dança dos Famosos, sabe? É isso. Eu gosto muito da ideia que ela teve também. Eu gosto do ponto que ela quer tratar. Da maneira que foi tratado, eu não gostei. Da maneira que a história foi contada, eu não gostei. Da maneira que ela uniu as duas coisas, não uniu. Então eu não gostei. Há poucas coisas que eu gostei desse livro, mas temos que considerá-las, né? Porque mesmo que eu tenha me decepcionado muito, quebrado a cara muito, eu tenho que elogiar também o que eu gostei. E já tá bem escuro, né? Mil perdões. No momento, eu estou lendo 2 livros. Um deles, certamente eu vou trazer em outro vídeo, que é Uma Vida Pequena, que eu estou lendo agora. E aí eu tô lendo também. Esse aqui, ninguém vai se interessar, que eu sei, então acho que eu não vou trazer. Uma história da física quântica.
E eu acho que ninguém vai se interessar nesse livro, mas eu juro por Deus, se tiver uma pessoa que se interessar por esse livro, eu trago um vídeo falando o que eu achei também, contando o que o livro trata. É isso. Se você já leu Frankenstein, me conta o que você achou. Se você discorda de algo que eu falei, me conta. Se eu falei alguma coisa da história, errei, que é possível, né? Por mais que eu seja linda e perfeita, às vezes cometo erros, porque lindas e perfeitas fazem essas coisas às vezes. Me corrija também, fique à vontade. E é isso. Eu odiei Frankenstein.